Glória a Deus, maravilha. Meus irmãos, é uma alegria muito grande. Eu só quero agradecer a Deus pela sua santa bondade, sua santa misericórdia, nós estarmos aqui reunidos, né? E hoje, nesta noite, na Igreja Brasil para Cristo, sede em Cachoeira Paulista, na rua Casemiro Pinto Júnior, 123, no Parque Primavera, domingo às 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30, aqui adorando e louvando ao Senhor, juntamente com o pastor Ed Damasceno e a sua esposa, irmã Renata, louvando e adorando a Deus. Amém, meus irmãos? Mateus 28, 18, diz assim, 16, Mateus 28, 16 em diante, diz assim a palavra, Mateus 28, 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Algumas versões, do mundo. Amém. Irmãos, esse texto é chamado de o texto da grande comissão. Você vai ver muitas mensagens pregadas com esse mesmo título, até mesmo na internet, a grande comissão. E o título do sermão dessa noite também é esse: a grande comissão, sua verdade, sua urgência e sua glória. Como eu falei agora, por causa do tempo que nós corremos aqui com os vídeos e com a explicação de missões, meu tempo ficou bem escasso, então eu vou correr com a mensagem, eu vou, na verdade, cortar ela mais da metade, para poder falar aquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu confio que Deus vai, e já está falando e vai agindo nos nossos para esse despertamento. A obra do Senhor começou ali com Jesus pregando, com seus discípulos, preparando eles, treinando eles, depois os chamou de apóstolos. Mas se você observar, Jesus vem ressuscitado e apresenta-se diante deles. Olha o versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha que coisa absurda. Era com esses que Jesus contava para fazer a obra de evangelização do mundo. Alguns chegaram ali, o Messias ressuscitado, e adoraram. Mas alguns dentre os discípulos, dentre os apóstolos ali, duvidaram. E Jesus nem olhou para isso, nem fez conta disso. E disse para eles: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ora, se ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele poderia matar todos, destruir todos aqueles que o mataram naquela cruz, que há 3 dias atrás penduraram no madeiro, furaram com a lança, colocaram coroa de espinho, deram surra nele com chicote, massacraram ele, bateram no seu rosto, cuspiram nele. Ele podia fazer, mas com esse poder, com essa autoridade, ele disse: ide e pregai o evangelho, vão anunciar o evangelho, vão fazer discípulos. Olha só o texto que diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide. Algumas versões, algumas traduções dizem: indo, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, essa palavra aqui no original quer dizer ta etne, no grego, que quer dizer etnias. Então as etnias, numa nação tem várias etnias. Eu falei agora há pouco aqui das etnias que tem entre os ciganos, antes de começar a gravar, tantas etnias. Então a ideia do evangelho é que a gente vá e anuncie e pregue o evangelho a todas as etnias, tribos, povos, línguas e nações, anunciando, falando de Jesus, proclamando o evangelho, falando da sua verdade. E quando eu falei de verdade, é o primeiro ponto da mensagem, a grande comissão, a sua verdade. Qual é a verdade desta grande comissão? Que essa grande comissão, ela tem um imperativo, ide. E com esse imperativo, nós temos uma ordem. E com esta ordem, nós temos que despertar e fazer. Mas se você observar, no final, no versículo 20, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Eu estou mandando vocês irem, mas eu vou junto com vocês. Eu estou mandando vocês irem anunciar, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar com vocês nessa proclamação. Ide pregar o evangelho, estarei convosco até a consumação dos séculos. Vocês vão anunciar, vocês vão muitas vezes morrer, como eu falei agora há pouco, vemos em vídeos aqui agora há pouco. Vocês vão passar por grandes adversidades, mas eis que eu estou convosco durante todos
todo o tempo do trabalho da igreja. E vocês vão morrer, mas estão comigo. Se estão vivos, estão comigo. Proclamando, estão comigo, porque eu vou estar com vocês nesse trabalho. Esta é uma grande verdade do Evangelho, é uma grande verdade desta grande comissão. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade está indo junto nesta empreitada, nesse trabalho. Se você observar em Romanos 16:26, você vai observar que esse Evangelho é para todas as nações, é uma proclamação para todos. É um envolvimento de todos para anunciar o Evangelho do reino. É claro, nem todos são missionários chamados para ir para o campo, nem todos têm esta vocação para ir para o campo, mas como falamos agora e repetidamente, dizemos que uns vão estar indo mesmo, outros não vão estar indo, mas vão estar ofertando, contribuindo e orando. Todos têm que orar, clamando realmente para que as portas se abram, para que o Evangelho chegue, para que a alma se renda aos pés do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem o imperativo do ide, mas tem a presença dele indo para que nos ajude e nos faça exitosos nessa verdade. Queridos, se você observar, por que pregar o Evangelho? Por que proclamar o Evangelho? Por que essa insistência dos textos sagrados? Por que esse investimento de muitos e muitos anos de vida, de pessoas que morreram, de sangue que foi derramado? Por quê? Claro, é um imperativo, ide, vai para todo mundo, proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho, ide para todo mundo, fazer discípulos. Mas por quê? Porque se você observar nas Escrituras, se o homem ele não está em Cristo, ele está debaixo de condenação. É uma verdade que não pode ser negada. E eu quero ler um texto com vocês que está em 24 de Atos dos Apóstolos, 24, versículo 25 e 26. Atos 24, versículo 25 e 26, que diz assim: Paulo estava então anunciando o Evangelho, ele estava preso, e estava em caminho de ir preso para Roma. Ele apelou para César, então ele estava sendo encaminhado para Roma. Tentaram matá-lo. Cláudio Lísias, ele pegou o tribuno e guardou Paulo, levou então para Félix. Então Félix olha para ele e então começa a perguntar e começa a questionar Paulo, né? Lísias leva para Félix, leva para Festo, Festo leva para Agripa, então ele é encaminhado para César. Mas antes disso, ele está diante de Félix e diz assim o texto, que Félix chegou para ele, versículo 24: e alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouvindo acerca da fé em Cristo, e tratando ele, Paulo então pregou da fé em Cristo. Então nós vamos anunciar o que? A fé em Cristo. Porque anunciar o Evangelho, meu querido, é proclamar. Alguém diz, olha, prega o tempo todo e se for necessário use palavras. Negativo. Use palavras. Pregar é proclamar. Obrigação minha, obrigação sua é de dar bom testemunho. É lógico, as pessoas vão olhar diferente, mas anunciar o Evangelho, o que tem que ser feito é proclamar. A palavra no original, ela refere-se a proclamação, e proclamar é falar a verdade, no seu peso, na sua verdade, na sua essência, de maneira que a pessoa vai acontecer muitas vezes o que aconteceu com Félix. Olha aí. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouvindo acerca da fé em Cristo, e tratando ele, quem? Paulo, da justiça, da temperança e do juízo vindouro. Olha bem isso. Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Muito bem, resumindo aqui, Paulo estava preso, indo para Roma, e ele teve a oportunidade ali talvez de bajular este Félix, esse tipo de governador. Ele tinha a chance ali de fazer alguma coisa ali. Não, ele pregou a verdade com o seu peso. Ele falou, diz o texto, versículo 25, falou da justiça, da temperança, e ele falou do juízo vindouro. Então, quando vamos proclamar o Evangelho, nós vamos falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus ter enviado o seu Filho. E este verbo, enviar, o adversário das nossas almas odeia, porque enviar é o verbo que Deus usou enviando o seu Filho, é o verbo que a igreja usa enviando os seus missionários. Então é um verbo
terrível para as trevas. O verbo enviar é um verbo que ele odeia. Mas agora observe, Paulo não usou de bajulação, ele pregou a verdade. Olha, ele falou da justiça, ele falou da temperança, e ele falou do juízo vindouro. Ora, há um juízo vindouro. Atos 17:31 diz que tem um dia marcado diante do Senhor Deus para o juízo, para um dia de acerto de contas, e temos que proclamar e falar essa grande verdade. Então, a grande comissão ela traz em si uma verdade, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas 2 versículos depois diz, se o homem não se arrepender, se o homem não crer, ele está debaixo de condenação. Então, anunciar o evangelho é anunciar que Deus salva, e se o homem recusar e não se arrepender, ele está debaixo de condenação, e vai partir para o inferno eternamente, e não tem como sair. Pronto. Ora, se eu falo isso daí, ele fica ciente, fica consciente disto. E se ele não se arrepender, é com ele. Lá no livro de Ezequiel 33, verso 7 e verso 8, diz o texto, que se eu souber a verdade, se eu não anunciar, eu sou um atalaia, e se eu souber que o mal vem, que a espada vem, e eu não anuncio, é aquilo que está sobre mim o peso dele. Mas se eu anuncio e ele recusa, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará da minha parte. Verso 8: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Está entendendo isso, querido? É da minha mão que vai ser requerido, porque eu não estou pregando. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Deixa o pastor achar rapidinho ali, assim eu ganho tempo e consigo fechar o sermão. É o primeiro ponto da grande comissão. A grande comissão, a sua verdade. Porque se anuncia o evangelho, Paulo dizendo, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Esse é para mim, isso é para você, querido. Hoje nós vamos sair daqui consciente de que a obra missionária não é só lá na África, é também lá com nossas ofertas e contribuições e orações, mas é também para nós hoje, aqui em Cachoeira Paulista. Observe, quando nós olhamos para Romanos 1, verso 16, olha o que nós encontramos escrito ali: não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Quando falamos de poder, falamos do evangelho, irmãos. Quando falamos de poder de Deus, falamos do evangelho. O evangelho é o maior poder que existe na face da terra. Nenhum míssil, nenhuma bomba, nenhum tanque de guerra, nenhum armamento bélico desses que estão sendo usados nas guerras são tão poderosos quanto o poder do evangelho, da palavra de Deus, que tem poder de tirar o mais terrível pecador do lamaçal e ele ainda ir para o céu eternamente, estar com o Senhor. Mas também esse evangelho tem um peso. Se a pessoa recusar, ele tem esse peso de ir para a eternidade sabendo, ouviu e recusou o evangelho, não quis o evangelho. E segundo Coríntios 2, versos 5, 4, agora não é isso não, é 4 alguma coisa, diz assim, que o evangelho ele é vida e também é morte, é cheiro de vida para os que vivem e cheiro de morte para os que aqui estão morrendo, porque eles rejeitam o evangelho. O mesmo evangelho que traz vida, ele pode trazer morte. Observe, segundo, estou correndo aqui, cortei pela metade da metade da metade. A grande comissão, sua verdade. A verdade do evangelho é que eu tenho que anunciar, porque o perdido pecador está indo para o inferno. Se ele não se arrepender, é com ele. Se ele arrepender, glória a Deus, salvo em Cristo Jesus. Segundo, a sua urgência. Olha o que diz em João 4, verso 35, 37 e 38. João 4, 35, 37 e 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharão e vós entraste no seu trabalho. Queridos, as terras estão brancas. Jesus falou assim, levante os olhos e vede que as terras estão brancas. Aqui é de plantação, de plantio. Quem trabalhou na roça, quem já mexeu com lavoura sabe disso. Tem o tempo
da planta está madura, o tempo de colher. Se não colher no tempo certo, ele apodrece e perde. E o texto diz: levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. O que falta às vezes é levantar os olhos, ou seja, tomar uma consciência, estar consciente do que é a obra missionária, do que é a obra de evangelização. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês compreendem o que é isso? Os tempos são finais, não sabemos quanto tempo temos. Eu sei que nós temos pouco tempo. Jesus voltará dentro em breve. Pouca coisa falta para que ele volte. Pouca coisa falta. Dentro em breve ele voltará. Mas os campos estão brancos para a ceifa. Isso ele falou lá há 2000 anos atrás. Dizem que faz daqui a 4 meses, que é o tempo. Não, os campos já estão brancos para a ceifa. Ora, não te dói saber que as almas gemem e partem sem Cristo? Ora, mas como que geme? Semana passada era carnaval, todo mundo feliz, gritando, dançando, pulando, sapateando. Você não sabe como é que está a alma daquela pessoa. Você não sabe como é que está aquela pessoa ali. Certa feita um pastor fez um trabalho. Ele não fez retiro naquele ano, mas ele foi com 60 jovens treinados, preparados, em oração, em jejum. E estiveram então num local estratégico, montaram ali uma tenda. E ali eles ficavam com água, folheto, Bíblia, oravam. Ficavam no lugar, não no meio da muvuca ali, né? Não misturando ali, estavam num lugar à parte estratégico, que dava acesso para a avenida, alguma coisa assim. E ficaram pregando ali. Muitos que se arrependeram eram pessoas desviadas, que voltaram para o Senhor, e outros tantos também confessaram a Cristo e arrependeram seus pecados lá naquele lugar. Você está alegre, está feliz, você não sabe, querido. O nosso mal é achar que ele não vai. Você não sabe. Faz a sua parte, que a parte de Deus ele faz, ele resolve. Amém, queridos? É urgente a obra de Deus, porque há uma condenação. E para encerrar, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Conforme, vê o anterior, o 10 e o 11. Tá, vamos daqui para frente. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que foram contra a sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Evangelho da glória de Deus. Primeiro, é uma verdade essa grande comissão. Segundo, é urgente a grande comissão. E terceiro, tem a glória dessa grande comissão, porque aqui está envolvido a glória de Deus no pecador que se arrepende. Aqui está envolvida a glória de Deus no pecador que se rende aos pés do Senhor. Porque você, eu, a igreja, os santos, os missionários, os irmãos, o irmãozinho mais simples, na fila de um banco da padaria, onde quer que seja, ele falou da palavra de Deus e falou sem medo: arrependa-se dos seus pecados, porque breve Jesus voltará. E se ele não se arrepender, é com ele. Outro dia faz algum tempinho já, um rapaz falou assim: olha, esse rapaz aqui está afastado, ou não quer o evangelho, alguma coisa assim. Eu disse para ele assim, dei uma palavra de esperança para ele. E eu dentro do carro, pela janela, eu falei: olha, você precisa morrer, porque você está morto, senão você morrerá. Aí deu um nó nele, né? Vai ser coisa do Chaves, né? Você está morto? Não, você precisa morrer, porque você está morto, senão você morrerá. Mas que trem doido é esse, né? Você está morto em ofensas e pecados. Você precisa morrer para o pecado, para você não morrer a morte eterna. Final, 1 Coríntios 4 e verso 4. 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 4 e verso 4. Olha só o que diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, Satanás, cegou não os olhos, mas cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. A grande comissão, sua verdade, sua urgência e sua glória. Está envolvida a glória de Deus em proclamar, conforme fala em Abacuque, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, do conhecimento do Senhor. O que significa isso?
significa que se eu prego, eu glorifico a Deus. Se eu anuncio o Evangelho, eu anuncio a Deus. Se eu evangelizo, eu anuncio a Deus. Eu anuncio a glória de Deus. Se eu adoro, a glória de Deus é anunciada. Se eu proclamo o Evangelho, a glória de Deus é anunciada. E eu quero te convidar agora para ficar de pé, para nós fazermos aqui uma oração. Como eu disse, eu cortei em 4, dividi aqui em 4, para poder falar o que eu falei antes. Mas